Fala galera, Benicon aqui, o seu guia em Israel, e hoje eu trouxe um assunto que, olha, sempre rende muito papo. Nosso período do estudo de hoje fica entre o final do período bíblico e o tempo de Jesus, lá pelo século I. E se você costuma ler o Novo Testamento, com certeza já se deparou com os fariseus batendo boca ali com Jesus. E os saduceus sempre ali por trás dos bastidores, ali no templo judaico. Sabendo disso, você já parou para pensar a diversidade dentro do povo judeu daquela época? Bom, antes da gente começar, anota essa aí. Gente, nem todo mundo acreditava nas mesmas coisas. Até mesmo nem esperava o mesmo tipo de Messias, em hebraico vamos falar assim, Mashiach. E tinha gente que nem acreditava que o Mashiach ia vir. Pode parecer meio chocante para você, e para mim também foi um baita choque quando eu aprendi tudo isso. Eu cresci numa família judaica tradicional, e a verdade é que o judaísmo de hoje tem bem pouco a ver com o judaísmo que era praticado nos tempos bíblicos. Quando eu falo tempo bíblico, eu digo no Antigo Testamento principalmente. E o que chamamos hoje de judaísmo rabínico, ele só começa a tomar forma bem lá atrás, na época de Esdras. Vamos dizer Ezra, que é em hebraico e também soa bem melhor, né? Foi ali na época de Ezra que surgiram práticas como, por exemplo, a leitura pública da Torá nos dias de segunda, quinta e sábado. Também a metodologia no estudo das escolas, principalmente no estudo das escolas da época de Jesus, e o foco na comunidade quando ele decretou a proibição do casamento com os estrangeiros, porque naquela época estava uma bagunça só. Isso tudo vai se moldando, principalmente do período dos Hasmoneus, até se consolidar mesmo do que conhecemos do judaísmo na prática de hoje. Só depois da destruição do Segundo Templo que a gente começa aí a ver um judaísmo parecido do que a gente pratica hoje. E hoje eu quero te mostrar dois grupos que representam caminhos bem diferentes dentro desse cenário. O mesmo cenário que Jesus vivia ali no final do Segundo Templo. Os saduceus e os essênios. Dois extremos com dois estilos de vida completamente diferentes. E juntos eles ajudam a gente a entender os dilemas espirituais que a gente tinha naquele tempo. Vamos começar pelos saduceus, que em hebraico chamamos de tzedukim. Eles eram a elite política de Jerusalém e se consideravam também a elite religiosa, já que estavam ligados diretamente com o trabalho no templo e o poder daquela época, já que eles controlavam o grande centro espiritual. Eles eram praticamente a alta classe sacerdotal de Jerusalém. Agora, só para deixar claro, já que o nome lembra Tzadok, descrito na Bíblia, a gente não sabe se eles eram mesmo os sacerdotes da família de Tzadok. O sacerdote lá que controlava no templo do grande rei Salomão. Até porque, a partir da era dos Hasmonaim, eu digo em hebraico, em português a gente fala Hasmoneus, o cargo de sumo sacerdote começou a cair mais no colo de quem tinha aquela influência política na época. E aí já viu, né? Muita confusão sobre quem podia dizer quem era realmente da linhagem do grande Tzadok, daquela família que controlava nos tempos bíblicos do primeiro templo. E esses caras controlavam tudo no templo, tá? Por exemplo, os tributos, os principais rituais, até mesmo o que acontecia nos rituais dos principais dias do calendário judaico. Eles tinham uma visão do mundo muito peculiar. Para eles não tinha nada de destino, nem mesmo vida após a morte. Cada um era responsável pelo próprio caminho da vida. Deus não interferia em nada. Do tipo assim, morreu, acabou, fim de papo. Nada de céu, inferno, recompensa e os castigos depois, não tinha nada disso. E outro ponto importante, além disso, nada de tradição oral para eles, tá? Como, por exemplo, séculos depois de que Jesus viveu, foi canonizado o que a gente chama do Talmud, que nada mais é do que a Torá oral. Para eles só valia o que estava escrito ali na Torá dos 5 livros. E o resto era tudo invenção. Por isso batiam de frente com os fariseus, tá? Que defendiam as interpretações orais e os ensinos passados das gerações passadas, que vinha desde a época de Moisés. Mas calma que a questão dos fariseus vai ficar para o nosso próximo vídeo. E
essa briga não era só teológica não, tá? Era uma briga política e tem mais. Os saduceus davam uma moral para os romanos naquela época, já que eles queriam manter a ordem no grande templo judaico funcionando. E é claro que eles sempre estavam no comando junto com os romanos. Mas aí, em 70 depois de Cristo, veio o grande baque. Os romanos destruíram o segundo templo, e os saduceus que dependiam daquela estrutura simplesmente desapareceram. E o que a gente sabe deles hoje em dia, ele vem praticamente de fontes externas, como por exemplo do grande Flávio Josefo, e que às vezes pode até ser meio enviesada. E se eu for parar para falar de Flávio Josefo agora com você, a gente vai ficar até amanhã aqui no vídeo. Então isso aqui fica para um outro vídeo, para uma outra parte. Mas olha só a ironia. Apesar de todo o poder, eles não deixaram um legado espiritual duradouro. Apostaram tudo que tinham no templo, que os judeus chamavam de Beit Hamikdash. E que soa até mais bonito, né? Porque naquela época a gente sabe que os judeus não falavam templo. Falavam o nome em hebraico, que é Beit Hamikdash. Mas quando o templo caiu, os saduceus caíram junto. Agora vamos virar o mapa, o clima e vamos falar do outro grupo, os essênios. Se os saduceus estavam no centro do poder, os essênios estavam nas margens da cidade. Enquanto uns buscavam controlar, os outros simplesmente queriam se purificar. Enquanto uns mandavam em Jerusalém, os outros queriam fugir da cidade. Eles fugiam dos grandes centros, por exemplo, de Jerusalém. Eu me lembro uma vez que eu chamei os essênios de hippies, aquele pessoal do final do segundo templo, que levava uma vida mais alternativa. Eu falei isso para uma professora minha do mestrado e ela não curtiu muito. Bem, vamos lá. Os essênios, ou chamado em hebraico Issim, viviam em comunidades isoladas, geralmente no deserto, tá? Agora você entende por que eu chamei esse grupo aí de hippies. Tipo ali em Qumran, no deserto de Judá. E se você ainda não foi para Qumran, fica tranquilo que um dia eu vou te levar lá. Esse nome essênios, ele vem de gente como, por exemplo, o escritor Flávio Josefo, que a gente vai fazer um vídeo dele mais pra frente. E outro chamado Philon, os dois da época dos romanos. Mas dizemos que nem todo mundo concorda com essa nomenclatura desse nome de essênios. Tem estudiosos que preferem chamar eles de Yahad, que no literal significa unidos, mas a gente pode traduzir como comunidade. E se a gente falar de Yahad, é assim que está escrito, tá? Nos manuscritos mais antigos, que são os manuscritos de Qumran. E esse povo era meio hardcore, tá? É um estilo bem radical, que era meio ascético. Eles rejeitavam todos os prazeres mundanos e muitos nem se casavam, tá? Eles preferiam adotar crianças e criar do jeito deles. Nada de propriedade privada, era tudo compartilhado entre eles. E para entrar nesse grupo era meio complicado. Não era cheguei, vou ficar, não funcionava assim dessa forma. Tinha um processo de admissão bem rigoroso, tá? Teste de obediência e regras bem pesadas para você ser aceito naquela comunidade. Podia levar até 2 anos para você ser aceito ali entre os essênios. O cotidiano deles era bem focado na questão da pureza. Tinha o banho frio diário nas piscinas de purificação, que em hebraico a gente chama de mikvaot. E antes de fazer tudo, eles tinham a própria oração no nascer do sol, que faziam tudo isso junto. As roupas deles eram bem brancas e não usavam nada de óleo. Tinham regras até para ir no banheiro. A liderança era só dos sacerdotes deles mesmos, os próprios eleitos dentro da comunidade. E olha só a visão deles. O mundo era uma guerra espiritual, uma guerra constante. Luz contra trevas, os justos contra os injustos. Tudo já estava escrito, destinado e selado. Quem seria salvo e quem não seria. Uma total predestinação, vamos dizer assim. A alma era eterna e nada que acontecia também era à toa. E sobre a comida deles, bem simples, só depois do banho e da purificação que eles podiam comer. Aquelas mikvaot que eu mencionei antes para vocês. Faziam sempre tudo em grupo, menos, claro, esse banho aí, o mikvaot, porque aquilo era feito de uma forma despida. Eles tinham que entrar naquela banheira. Gente, eles faziam isso todo dia. E se um essênio quebrasse a regra, ele podia até ser expulso daquela comunidade
que ele entrou. Eles viviam como se tivesse uma guerra espiritual durante 24 horas do dia. Tudo era sobre a eternidade. Então, resumindo, de um lado você tinha os saduceus, ricos, influentes, bem racionais, ligados ao templo judaico, sem crença na alma do além. Do outro lado você tinha os essênios, radicais, focados na pureza e vivendo como se cada detalhe aqui fosse reflexo de uma batalha eterna. Dois mundos, dois jeitos de se ligar a Deus. Nenhum deles era simples, tá? E só para fechar, os essênios apareceram porque não aguentavam mais ver os saduceus tocando o templo e cansaram daquela toda a corrupção que eles faziam no grande templo judaico. Eles pegaram as coisas e foram embora lá para a periferia, formar a comunidade deles fora dos grandes centros. E no meio disso tudo, tinha um povo comum tentando sobreviver ali naquela época, esperando pela chegada do grande Messias, buscando várias respostas, e aí surge um caldo de movimentos proféticos e os próprios seguidores de Jesus. Fique ligado porque no próximo vídeo eu vou aprofundar mais em qual ambiente Jesus circulava. Até lá, te vejo mais tarde.